Boa tarde. Hoje é dia 21 de setembro de 1979. Estamos no Museu Histórico Padre Carlos Vaz, numa pequena entrevista com o senhor Manuel Flores Segura. Boa tarde, senhor Manuel Flores. Boa tarde. Como vai, senhor? Bem, obrigado. O que o senhor nos conta do seu tempo em 1934 em Londrina? Bom, eu cheguei em Londrina em dezembro de 1933. E o meu primeiro emprego aqui em Londrina foi na Casa Comercial do senhor Davi de Queixe. Casa essa que logo em seguida passou a ser a concessionária das casas pernambucanas. Lá eu trabalhei seguramente durante uns 10 ou 12 meses. E depois eu fui trabalhar na Casa Comato, do senhor Elias Tarran. Muito bem, já vou falar mesmo. Lá trabalhei mais alguns tempos e depois, então, eu fui trabalhar na estação rodoviária. A seção rodoviária pertencia à estrada de ferro, que naquela época se chamava Companhia Ferroviária Norte do Paraná, que também pertencia à Companhia Militare Norte do Paraná. Um momento, era Companhia Ferroviária ou Rodoviária? Não, era a Companhia Ferroviária Norte do Paraná, que fazia o trecho de Ourinhos até Jataí. E de Jataí para cá, havia a seção rodoviária que pertencia à mesma companhia. Sim, senhor. Em 1935, aliás, depois de trabalhar na casa do senhor Elias Tarran, eu fui trabalhar na estação rodoviária. E lá eu trabalhei durante 6 ou 7 meses como entregador de telegramas. Nesta época, antes mesmo da ferroviária chegar a Londrina, já se recebia telegrama aqui? Por telégrafo? Já, imediatamente. Logo que foi instalada a estação rodoviária aqui, já foi instalado o telégrafo da companhia ferroviária. E naquela ocasião eu lá entrei como entregador de telegrama. Nesta época, que idade o senhor tinha, senhor Manel? Eu tinha 14 anos. Uma criança, né? Criança. E eu me tornei um dos meninos mais populares de Londrina, porque o único meio de comunicação existente entre Londrina e o resto do Brasil e do mundo era através do telégrafo. Que demorava muito também naquela ocasião, né? Que demorava muito também. Mas eu me lembro que o chefe da estação era um português chamado Manuel de Almeida. Ele era muito rigoroso e era muito cônscio também das suas obrigações e levava muito a sério esse problema de comunicação. De maneira que eu me lembro que às vezes até altas horas da noite, 10, 11 horas da noite, em plena escuridão, com chuva e barro, eu saía da rodoviária para fazer entrega dos telegramas mais urgentes. Naquela ocasião não havia luz elétrica? Havia luz elétrica só no centro da cidade. Era movida por um motor a óleo diesel da Companhia de Terra. E naquela época, inclusive, surgiu um problema muito sério aqui na região, que foi o problema da febre amarela. E eu me lembro... Também atingiu Londrina? Sim, atingiu a região toda, inclusive naquela época havia uma caça muito grande aos macacos que eram enviados para São Paulo para serem examinados. Inclusive veio para cá uma equipe de médicos do serviço de febre amarela. Havia um outro problema muito sério que era também a maleita que dava no rio Jataí. E naquela época, inclusive, me lembro que nós estávamos saindo daquela crise de 1930 e as dificuldades aqui em Londrina eram muito grandes. E eu me lembro que a Companhia de Terras Norte do Paraná fazia um esforço sobre-humano para poder fixar o homem aqui na região. Eles mandavam os seus corretores à procura de colonos em Minas e São Paulo,
E de Ourinhos para cá, eles davam o transporte gratuito, o alojamento, pensão, tudo gratuitamente. E me lembro... Essa pensão era o hotel campestre da Companhia de Terra? Exatamente. Então era gratuito o alojamento? O alojamento, hospedagem para os interessados na compra de terras era gratuito. Mas mesmo assim, de cada 10 pessoas que chegavam, 9 voltavam e uma ficava, sabe? Imagina, e a gente tem a impressão bem diferente, né? Que cada um que chegava já gostava e ficava por aqui. Não era bem assim, não era. O esforço que essa companhia fez para poder desbravar essa região foi muito grande e muito louvável. Muito louvável, realmente. Foi um esforço que merece ser lembrado e louvado com todos os seus merecimentos. E depois de 1935, quando chegou a estrada de ferro, foi inaugurada a estação, aí a ferrovia vendeu a seção rodoviária para o senhor Celso Garcia e o senhor Matias Rai. Foi nesta ocasião, então, que passou para o Celso Garcia? Passou para Celso Garcia. Me lembro ainda que se compunha a frota de 3 jardineiras e um caminhão. E se não me engano, se não me falha a memória, a venda foi feita por 18 contos de réis. Pagava em prestações mensais de 1 conto de réis. 18 meses para pagar. 18 meses para pagar. E inaugurada a estação ferroviária, eu para lá me transferi e trabalhei de 1935 até 1938. Nessa ocasião já havia um grande desenvolvimento agrícola aqui em Londrina. E o único meio de transporte era a ferrovia, porque não havia estradas de rodagem. Então, às vezes, acontecia que os cereais se apodreciam nos armazéns por falta de transporte e o feijão era dado para os porcos, porque o saco vazio custava mais caro que o próprio feijão. Que absurdo, né? E um saco de feijão em São Paulo custava uma fortuna naquela época. E aqui perdendo tudo. Então, quem conseguia um vagão para poder transportar esses cereais ganhava muito dinheiro. Mas a ferrovia não tinha condições de dar vazamento a todos esses cereais, porque havia uma exportação muito grande, não só de cereais, como de suínos e madeira. E o tráfego da ferrovia era intenso, era durante as 24 horas do dia, sem parar. E por isso, naquele tempo, a ferrovia, principalmente o chefe da estação, os telegrafistas, conferentes, despachantes, eram tidos como pessoas de um nível mais ou menos considerável dentro do meio social e comercial de Londrina. Pessoas de destaque, exatamente. Bem, em 1938, quando inaugurou a agência do Banco Noroeste do Estado de São Paulo, eu saí da ferrovia e fui trabalhar no Banco Noroeste. Que ótimo, já um dado que nós não tínhamos, a inauguração do Banco Noroeste, né? O ano da inauguração. Bom, eu entrei um ano depois da inauguração. Se não me engano, foi inaugurado em 1937 e eu entrei no banco em 1938. E lá eu exerci a função de caixa, de escriturário, e depois eu fui para São Paulo, trabalhei 2 anos na matriz, voltei como contador da agência, e em 1945, então, eu me casei e fui transferido para Rolândia como gerente da agência de Rolândia. Agência de Rolândia. Seu Manuel, por que o senhor deixou o telégrafo para trabalhar no Banco Noroeste? Bom, é porque eu sempre tive uma ambição muito grande e achei que na estrada de ferro meu futuro seria muito pequeno, seria muito limitado. E eu achei que trabalhando no banco eu poderia ter uma
uma visão maior do comércio, das finanças e das coisas, inclusive com chance de poder melhorar de vida, né? Inclusive também o salário foi bem maior daquele que eu percebia na ferrovia. Bom, nesta época, então, que o senhor foi para o Banco Noroeste, o senhor era bem jovem. Eu estava com 18 anos. 18 anos. 18 anos. E eu trabalhei no banco de 1938 até 1945 em Londrina. Em 1945 me casei e fui como gerente para a Rolândia. E lá eu me aposentei em 1965. Ah, se aposentou em Rolândia mesmo? Me aposentei Permaneceu lá todo o tempo? Permaneci e continuo morando lá. Continua morando lá? Continuo morando lá. Ah, sim. Foi pena que o senhor não viu a exposição, porque na exposição nós tínhamos também fotografias de Rolândia que parece que não estão aqui. Ah, né? não estão. Não estão aqui, mas eu posso ver se elas estão ali para mostrar ao senhor. Mas o senhor casou com quantos anos? Eu me casei com 24 anos. 24 anos, bem moço. Em 1944. E com moça de Londrina? Não, era de São Paulo. São Paulo. E qual é o nome da sua esposa? Maria Aparecida Justina. Maria Aparecida Justina. Ela veio a Londrina a passeio, nos conhecemos num baile lá no Grêmio. No Grêmio ou no Redondo? Não, já era Grêmio. O Redondo já tinha desaparecido. O Redondo e o Quadrado já tinham desaparecido. E o Grêmio, naquela época, funcionava lá no prédio da Associação Comercial. É. Cheguei a frequentar aquele Grêmio. Ah, chegou a frequentar aquele Grêmio, muito bem. E lá nós nos conhecemos e ela acabou ficando por aí e nos casamos. Muito bem. E Rolândia nós moramos até hoje. Eu tenho 2 filhos, um é engenheiro agrônomo, o outro é psicanalista. E quais os nomes dos seus filhos, seu Manuel? Fernando e Ricardo. Fernando e Ricardo. E tem uma moça com 18 anos que está fazendo o curso de comunicação e direito aqui na Faculdade de Londrina. Ah, sei. E os seus filhos se formaram aqui na nossa universidade? Não. O engenheiro se formou em Bandeirantes e o psicanalista se formou em Campinas. Ah, sei. Ótima universidade, né? Unicamp, certo? Na Unicamp, E ele trabalha aqui na região? Ele está trabalhando num sanatório em Rolândia e ele dá aula no Cesulão à noite. Certo. E nos fins de semana ele vai para Campinas porque ele está fazendo um curso de mestrado. Ah, sei. Muito bem. Então o senhor está de parabéns com os seus filhos também, né? Ah, estou, felizmente. E, seu Manuel, o que mais o senhor nos conta, assim, de como era a sociedade aqui, na época que o senhor estava em Londrina? E depois, quando foi para Rolândia também? Bom, eu quando morava em Londrina, eu ainda era moço. Então, o meu relacionamento era mais com jovens. Agora, uma coisa é muito certa, né? Que naquele tempo havia mais união, mais conhecimento e mais amizade entre as famílias. Era só porque haviam poucas famílias, pouca gente, ou porque realmente havia um grande entrosamento entre as pessoas? Não, havia realmente um grande entrosamento entre as pessoas, né? E havia, naturalmente, a população era menor e todos se conheciam, né? Hoje Londrina cresceu demais e tornou-se uma metrópole, né? Realmente. E quem que o senhor lembra, assim, da época? Quais os seus amigos daquela época? Ah, meus amigos, infelizmente, já não moram quase em Londrina, né? Eram funcionários da ferrovia, funcionários do banco. O senhor me lembra os nomes para citá-los? Não, me lembro, por exemplo, um grande amigo meu que faleceu agora há pouco tempo em Maringá, foi Arlindo Marquezine. Dessa família Marquezine daqui? Dessa família Marquezine de Londrina. Inclusive, quando cheguei em Londrina, a agente do Correio era a dona... Maria? Não, a dona... Como é que se chama a senhora? Do Nelson Veiga. Não sei. Ai, meu Deus, esqueci no momento o nome dela, sabe? Mas ela ainda vive, sabe? Vive ainda? É da família Marquezine também? Da família Marquezine.
E pode falar. Das pessoas vivas, eu sinceramente um pouco me lembro mais dos que já se foram, certo? É o que a gente guarda mais, realmente, né? A saudade faz com que ele se lembre mais desses que se foram. Mas, seu Manuel, em Rolândia, quando o senhor chegou em 1945, era apenas um povoado? Bem, a Rolândia era apenas um povoado. Inclusive, nós não tínhamos asfalto daqui a Rolândia. E me lembro que quando nós tínhamos que vir a Londrina, nós ficávamos olhando para o tempo para ver se não ia chover, porque se chovesse, ficávamos na estrada. E quando não chovia, o trânsito era muito perigoso devido ao pó. Realmente. E o Banco Noroeste também foi a primeira agência bancária lá em Rolândia? Foi, exatamente. O Banco Noroeste praticamente foi o pioneiro aqui da região, né? Foi o primeiro banco que se instalou aqui em Londrina, inclusive por interferência da própria Companhia de Terra Norte do Paraná. Que naquela época o senhor Toma me parece que era muito amigo do então presidente do Banco Noroeste, o senhor Jorge Wallace Simmons. E me lembro, inclusive, que mesmo antes de ser inaugurado o banco, eu trabalhava na estrada de ferro e me lembro quando o Jorge Wallace Simmons visitou Londrina, em companhia do Mr. Thomas, e vieram num trem especial, sabe? Era uma festa essa chegada? Era uma festa. O único ponto de atração diária em Londrina era a chegada e a partida do trem. Né? E da inauguração da Estrada de Ferro, o senhor poderia contar alguma coisa, já que o senhor participou de todas essas festividades e também da inauguração da Pernambucana? Sim, eu participei de quase todas as inaugurações aqui de Londrina, da igreja, dos colégios, das grandes construções, da instalação da prefeitura, instalação da comarca, construção da cadeia pública, enfim, de todos os festejos de Londrina eu participei, sabe? E como eram feitas estas festas? Geralmente eram feitas com churrasco, né? Ah, churrasco? Churrasco. Eram aqueles churrascos ali no bosque? Exatamente, faziam no bosque. Me lembro perfeitamente que quando o Dr. Willie Davis foi eleito prefeito de Londrina, foi feita uma grande festa e um grande churrasco ali naquela praça ao lado da Igreja Matriz. E toda a população participava? Toda a população participava, toda. E qual era a bebida que serviam? Naquele tempo era cerveja. Cerveja mesmo? Cerveja e churrasco, Não tinha perigo de ficar muita gente bêbada, não? Acontecia, né? Acontecia. E naquele tempo, inclusive, a região aqui também era um reduto e um refúgio de bandidos, sabe? Que vinham de fora. Sim. Mas, por incrível que pareça, havia menos assalto e menos morte do que hoje em dia. Né? Exatamente. Realmente. Bem, seu Manuel, o que mais o senhor tem a nos contar? Bem, assim, de momento eu não me lembro mais nada. A única coisa que eu posso dizer é que eu fiquei muito satisfeito e muito contente de poder rever essas fotografias e me lembrar dos velhos tempos de Londrina, sabe? Para nós também foi um grande prazer, porque o seu depoimento tem um valor muito grande por tudo isso que o senhor deixou gravado aqui. E a sua visita muito foi obrigado. Também de grande prazer para nós. Nós contamos que o senhor possa estar sempre em contato conosco, aqui no Museu Histórico Padre Carlos Vaz, e colaborar conosco através de doações de tudo que for possível, desde documentos, fotografias, objetos que o senhor usou, talvez naquela época, ou que ainda use e gostaria de deixar no museu, tudo que pudesse ficar aqui marcando a sua presença na colonização da nossa cidade e da nossa região. Como não, farei isso com muito prazer, vou ver se encontro alguma coisa interessante. Viu? Certo. Então nós agradecemos, senhor Manuel, e uma boa tarde ao senhor. Londrina, 21 de setembro de 1979, 17 horas
no recinto do Museu Histórico Padre Carlos Vaz, na presença da secretária executiva Marina Zuleika Escalassar.